Além disso, o dízimo era uma lei judaica, destinada somente aos judeus, abolida pela graça do Messias. Nós que vivemos na graça do Messias não seguimos leis e nem preceitos judaicos, somente o amor ao próximo. Mas no meio religioso, além de alterarem completamente o sentido do dízimo, ainda o fazem cumprir a seus fiéis, desobedecendo completamente a um Messias, o qual nunca pediu nem ordenou nada a respeito de dízimo e oferta. Em Mateus 23, o Messias já condenava essa prática pelos líderes religiosos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem, contudo, deixar o restante. Veja que o Messias condenou a ganância dos fariseus, os quais cobravam dízimo até das menores ervas, somente para se enriquecerem, ao passo que desprezavam o amor ao próximo e a caridade, o que de fato deveria ser praticado: pegar o dízimo e dar aos necessitados. O mesmo é praticado hoje pelos líderes religiosos. Veja a quantidade de pastores ricos, fortuna ultrapassando os milhões, instituições religiosas com fortuna e bens incalculáveis, enquanto seus fiéis passam por necessidades. Porque alguém que se julga homem de Deus acumula tanta fortuna? Sendo que o próprio Messias nem tinha onde reclinar a cabeça. Ele ainda condenou o acúmulo de bens, dizendo que era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino. Nenhum discípulo foi rico, muito pelo contrário, todos eram pobres e sobreviviam através do trabalho. Na igreja primitiva, todos repartiam seus bens de modo que não haviam necessitados. Da multidão dos que creram, meramente um coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Messias, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Muitos religiosos usam desta passagem para justificar o dízimo na graça, mas na igreja primitiva tudo era repartido entre os irmãos, de forma que não havia nenhum necessitado entre eles. O mesmo não faz os líderes religiosos. Estes tomam os bens dos fiéis somente para si, são pastores ostentando carros e mansões luxuosas, fazendas, imóveis, fortunas na casa dos milhões, e porque os mesmos não fazem como os discípulos e repartem aos necessitados? Porque não acumulam bens no céu como o Mestre ordenou? Mas fazem o oposto, acumulam bens nesse mundo, para receberem glórias dos homens, contrariando o ensino do Mestre. A resposta é simples: esses homens nunca foram do Pai. Estes são mercenários, falsos pastores e profetas que fazem comércio da palavra. Outros ainda usam a passagem de Atos 5, referente à morte de Ananias e Safira, como forma de ameaçar seus fiéis ao dízimo, usando de má fé ensinam que a morte do casal foi em razão de um castigo do Pai, por usurparem parte da oferta que era deixado aos discípulos. Pois trata-se de outra passagem totalmente adulterada e ilógica, já que os discípulos foram diversas vezes perseguidos, torturados e mortos. Em nenhum momento seus perseguidores foram mortos ou castigados por intermédio divino, mas um casal por mentir sobre a doação foram misteriosamente mortos como castigo. Qual a lógica disso? Se os judeus perseguidores dos discípulos fizeram coisas piores, até difamar do Espírito da Verdade, e nem por isso o Pai os castigou diretamente, nosso Pai não age assim. Isso é a velha jogada usada pelo meio religioso de adulterar as passagens bíblicas para amedrontar seus fiéis. Os discípulos nunca cobraram ou viveram às custas de dízimos e ofertas. Muitas das vezes passavam até por necessidades, devido a viagens e tribulações a que passavam. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros.
Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio mestre, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber.